Matriz de insumo-produto da economia do Rio de Janeiro é apresentada na Alerj. O plenário aprova contas do governo do estado e do TCE do exercício de 2021. E parlamentares fazem sessão de encerramento do ano legislativo e anunciam devolução de 500 milhões de reais do orçamento da Assembleia para o governo do estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Matriz de insumo-produto do Rio de Janeiro, ferramenta elaborada para compilar dados e relações entre diversos setores da economia, foi apresentada nesta quarta-feira durante evento do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado e da Assessoria Fiscal da Alerj. O estudo foi feito por profissionais da UFRJ e da Universidade Federal Rural, a pedido da Assembleia Legislativa. A matriz de insumo-produto foi definida pelo professor Fábio Freitas, que explicou também que países desenvolvidos já utilizam o recurso para o planejamento na área econômica. A matriz de insumo-produto é um instrumento que permite a gente entender a interdependência das atividades econômicas que existem, os setores, que produzem, têm unidades produtoras no estado do Rio de Janeiro. Então, quando um setor produz, ele demanda insumos de outros setores, de outros estados, e esse produto depois é exportado, é consumido. É um instrumento amplamente utilizado há muito tempo, na verdade. É um instrumento de planejamento muito importante por conta da capacidade que ele tem de reunir informações de uma maneira que seja útil para o planejamento e para a avaliação e na verdade, também a elaboração de políticas públicas. Então ele é muito importante como um ponto de partida e também, depois que você já tem as políticas públicas, uma avaliação dos seus resultados. Para o professor Joilson Cabral, a matriz produz efeitos práticos na economia, como a geração de emprego e renda. É um instrumento muito consolidado para planejamento econômico e análise de impacto. Então, como foi dito aqui, por exemplo, se tiver um investimento em determinado setor, qual o impacto desse investimento na geração de emprego, de renda, de impostos, mais ou menos nesse sentido. É uma visão ampla da economia do Estado que a gente pode falar que é uma fotografia ou um raio-x dessa economia. O deputado Luiz Paulo, considerado padrinho do estudo, falou da importância da matriz insumo-produto para a economia do Estado e destacou que ela já deve ser utilizada pelo governo para a elaboração do próximo plano plurianual, que vai ser apresentado em 2024. Plano plurianual, historicamente, é uma declaração de intenções, que não tem estudos mais profundos do que acontecerá com aqueles investimentos, com aquelas políticas, a favor do desenvolvimento do Estado. Então a gente quer que o PPA, que vai ser apresentado em 2024, seja arrimado num plano de desenvolvimento econômico e social, um plano estratégico, que será feito em 2023 com o apoio integral da matriz insumo-produto. E a Secretaria de Planejamento está preparada para isso, tanto é que criou uma subsecretaria de planejamento estratégico. As contas do exercício de 2021 do Governo e do Tribunal de Contas do Estado foram aprovadas pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações na matéria de Priscila Leão e Fernanda Nogueira. Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que cria a lei orçamentária para 2023 e o que faz a revisão do Plano Plurianual 2020-2023. O texto do orçamento aumentou em 5 bilhões de reais o valor da receita líquida do Estado em relação ao projeto original enviado pelo governo. Assim, a estimativa de receitas e previsão de despesas ficou na ordem de 102 bilhões de reais, sem previsão de déficit para o próximo ano. Os deputados também conseguiram incluir no novo texto destaques que tratam da recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. Os dois projetos seguem para a sanção do governador. Também foi aprovado o projeto de lei complementar que cria um plano de previdência social para os deputados estaduais.
A medida cria regras para aposentadoria por idade e tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez permanente e pensão por morte. O plano terá caráter facultativo, contributivo e suplementar aos regimes de previdência para os quais os parlamentares já contribuem. Para ter direito ao benefício, o deputado deve ter no mínimo 60 anos, ter trabalhado em 5 legislaturas e contar com pelo menos 35 anos de contribuição ao regime previdenciário que estiver vinculado, se for homem, e 30 anos, se for mulher. Não se trata de aposentadoria, se trata de um programa de previdência, assim como fazendo uma comparação a uma previdência privada, complementar, contributiva e opcional. A exemplo do que acontece em outros órgãos, em outras instituições do Poder Executivo, do Judiciário, é um sistema complementar. Então, em primeiro lugar, os deputados, assim como os servidores em cargo em comissão, continuam contribuintes obrigatórios do Sistema Geral de Previdência, no nosso caso o INSS. O que foi aprovado é a possibilidade para aqueles que querem aderir de forma voluntária para um programa complementar de previdência, pago descontado do salário daquele que aderir ao programa. Então, sem você simular, é algo que pode ser absolutamente inviável, como me parece que o é. Além do mais, foi dito na audiência pública que qualquer plano de previdência complementar precisaria de 1000 vidas. Teríamos aqui 1000 parlamentares optativamente para entrar, evidencia-se que não. Então teria que abrir para quem? Para os cargos comissionados, para os funcionários da Assembleia, enfim, todos que quisessem optar. Mas pela redação isso pode? Não. Ora, então acho que é uma proposta que vai se tornar inócua. E a deputada Renata Souza propõe alterar a lei que criou o programa Supera Rio, legislação de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia de Covid-19. A parlamentar quer prorrogar até 31 de dezembro de 2023 o prazo para a vigência do auxílio emergencial de renda que é concedido a pessoas que comprovem renda mensal igual ou menor que R$ 200, que estejam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais e que tenham perdido o emprego durante a pandemia. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. A Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, a gente pôde rodar em mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro e vimos a situação de calamidade, de empobrecimento, situação de miserabilidade e de aumento da pobreza. Então, sem dúvida nenhuma, prorrogar o Super RJ é garantir que essas famílias tenham um mínimo de atenção do único programa de distribuição de renda que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. Então, foi fundamental e importante, é uma vitória da população mais pobre. Aprovados também os projetos de decreto legislativo da Comissão de Orçamento da LERJ, que aprovam as contas do governador Cláudio Castro e do Tribunal de Contas do Estado relativas ao ano de 2021. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram a mensagem do governo que reajusta os salários dos servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas em 5,9%. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Também discutida a autorização para que o governo do estado possa utilizar recursos do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo orientado para empreendedores, para conceder crédito a empresas em municípios atingidos por emergências ou calamidades climáticas. Micro e pequenas empresas poderão solicitar empréstimos de até R$ 50 mil com carência de 12 meses. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Na terceira sessão extraordinária foi votado o projeto que cria no Rio a Política Estadual de Desenvolvimento Florestal. O objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, a incorporação ao sistema produtivo das áreas alteradas ou degradadas, a expansão e a consolidação de áreas com florestas produtivas e adequação ambiental das propriedades rurais por meio de parcerias e gestão descentralizada. A proposta do deputado Tiago Pampolha também vai estimular o cultivo de espécies florestais nativas ou exóticas para ampliar os produtos e subprodutos
produtos florestais, além de desenvolver serviços ambientais e ecossistêmicos para gerar empregos e renda na região. O texto aprovado segue agora para análise do governador. E o deputado Rodrigo Amorim quer cancelar o tombamento de uma área próxima ao Buraco do Lume, delimitada pela Avenida Nilo Peçanha e pela Rua São José, no centro do Rio. O objetivo do parlamentar, segundo a justificativa do projeto, é promover o aproveitamento e a ocupação do terreno onde hoje existe uma praça. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Os parlamentares discutiram a proposta da Comissão de Orçamento da Alerj, que reajusta os salários do governador, vice-governador, secretários estaduais e subsecretários. O valor do subsídio do governador será de R$ 35 mil, do vice-governador e secretários, R$ 29 mil, dos subsecretários, R$ 26 mil. O aumento será de 62,16%. O texto recebeu 21 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Rio pode ganhar uma política estadual de atenção integral a pessoas em situação de acumulação, conhecida como Síndrome de Diógenes. Essa síndrome é caracterizada por acúmulo excessivo de objetos, resíduos ou animais, que geram descuido total com a higiene pessoal e com a própria moradia, isolamento social e comportamento paranoico. A maior parte das pessoas que sofrem com a síndrome tem mais de 60 anos e pelo menos a metade tem demência ou algum outro transtorno psiquiátrico. O objetivo da proposta é promover a reinserção social e o tratamento humanizado dessas pessoas. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Tivemos a ideia de realizar esse projeto diante de várias demandas que recebemos, com o agravante da questão da pandemia, com pessoas que ficaram particularmente isoladas dos seus familiares e quando foram descobriram esta doença que na realidade precisa de um tratamento específico. E eu fico aqui agradecido pela aprovação desse projeto aqui dentro dessa casa. Peço ao nosso governador para sancionar para que possamos amenizar a dor de alguns familiares que têm certa dificuldade de combater essa doença que é tão grave que tem avançado no nosso estado. E na quarta sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram a mensagem do governador, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre 26 estados e o Distrito Federal para a criação do Consórcio Interestadual de Combate aos Efeitos das Mudanças Climáticas. Os estados poderão firmar parcerias e trocar experiências para definir agendas políticas regionais. Entre os objetivos do Consórcio Brasil Verde estão a redução da emissão de gases de efeito estufa, o desenvolvimento equilibrado e a recuperação dos grandes biomas do país. A Assembleia Legislativa vai devolver ao governo do estado 500 milhões de reais em recursos economizados pelo parlamento. O anúncio foi feito durante o balanço das atividades de 2022, apresentado pelo presidente André Siciliano na sessão de encerramento do ano legislativo. A cerimônia também marca a despedida do parlamentar que presidiu a Assembleia no último mandato. Ele destacou as votações para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o impeachment de um governador, o primeiro da história do país, além dos desafios causados pela pandemia da Covid-19. Mais de 1.200 projetos foram apresentados somente este ano e 399 leis aprovadas. Entre elas, as que beneficiam a população mais pobre e cerca de 40 setores do comércio, indústria e agricultura familiar. A Alerj também aprovou o reajuste salarial de servidores do Estado. Em 2021, o Parlamento inaugurou a nova sede, unindo todos os setores num só edifício. No orçamento, a Casa economizou quase 2,5 bilhões de reais, que foram devolvidos aos cofres do Estado nos últimos anos. Municípios afetados pelas chuvas, universidades e diferentes instituições também receberam recursos do Parlamento. Muita economia, muita transparência, muita participação. Cada mandato aqui, vocês são provas disso, cada mandato teve aqui toda a liberdade, tudo que a gente construiu aqui, e os mandatos tiveram. A Renata sabe disso que eu estou falando, Dani sabe, né?
o Átila Nunes, não sei porque não está aqui, mas o Átila tem 50 anos de mandato de deputado, e ele falou uma coisa para mim em novembro de 18. Eu nunca mais vou esquecer. Para mim foi o maior elogio que eu já recebi aqui. Novembro de 18, tinha passado a eleição de 18, mas não tínhamos ainda feito o mandato, a eleição definitiva, efetiva. Eu era interino. Ele falou: André, eu estou nessa casa há 50 anos. Esse período que você ficou como interino aqui foi o período que eu tive mais liberdade no meu mandato, que eu tive mais autonomia no meu mandato. E de lá para cá a gente só avançou mais. Foi autonomia financeira, com muita responsabilidade com economia. Foi aqui, cada mandato, né, Adriana? Um trabalho nas comissões, um trabalho no plenário, teve efetividade, todos. Ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço os elogios, mas aqui é uma equipe, é um grupo. O deputado Luiz Paulo falou aqui na abertura do Colégio de Líderes. E nós radicalizamos o Colégio de Líderes. Todos os momentos mais difíceis da Assembleia, a gente levava as dúvidas para o Colégio de Líderes, depois de um debate a gente encaminhava e sempre procurando atender, chegar no consenso. E aí o parlamento é isso, do dissenso a gente tenta fazer o consenso. Então, no fundo do meu coração, muito obrigado a cada um de vocês, a minha família aqui presente. Vocês também são minha família. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.